E antes eu quero que você adore junto comigo essa canção. Talvez seja a sua canção hoje. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Diga! Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ah, Jesus, teu amor é perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu lugar, o meu lugar. Em teus braços é o meu, és o meu descanso, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Diga: recaio, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Diga a ele, diga a ele, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Eu sou atraído por ti, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Tu és o meu refúgio, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que
me guarda. Em teus braços é o meu, és o meu descanso. Em teus braços é o meu, és o meu esconderijo. Diga! Em teus braços é o meu, em teus braços, em teus braços em teus braços. Declare isso mais uma vez. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu lugar de paz. Em teus braços é o meu descanso. Só nos teus braços, Jesus, nós temos descanso, nós temos conforto. Os teus braços é o nosso esconderijo. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua palavra e tudo o que tu és por nós. Nós te agradecemos, Pai. Você pode aplaudir esse Deus lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Quem aqui já viajou de avião? Conhece bem aquele momento do embarque, onde as luzes se acendem e aí uma comissária, ela toma a frente e faz um aviso bem clássico. Ela diz assim: em caso de despressurização, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você, para só depois ajudar quem está do seu lado. Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já ouviu? Se você ainda não ouviu isso, em nome de Jesus, eu declaro que em breve você fará uma viagem de avião. Quem é que pega? Ih, quase ninguém cai não, né? Então a gente ouve aquilo e pensa assim: dá só uma ajeitadinha aqui no retorno, porque não está saindo nada. Acho que deu um pane aí. A gente ouve aquilo, agora foi, e pensa assim: é apenas uma regra da aviação, nada demais. Mas a verdade é que no meio das tempestades da vida, a atmosfera também despressuriza. E a pressão do mundo, ela tenta nos sufocar. Escute bem, tenta nos sufocar. Com o quê? Com o cansaço, tirando o nosso fôlego. E as decepções nos deixam também sem ar, sem forças. E a gente continua correndo, tentando salvar o mundo ao redor, enquanto alguns estão morrendo sufocados por dentro. Só que a palavra de Deus nos lembra de algo muito poderoso hoje. E eu quero compartilhar isso com você. A Bíblia é a nossa máscara de oxigênio. Eu quero que você repita: a Bíblia é a minha máscara de oxigênio.
Escute bem, todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, tem oxigênio novo lá. Todos os dias. Quando você abre as suas escrituras no seu secreto, você não está cumprindo uma rotina. Você está indo lá e puxando o ar para os seus pulmões. Assim como nós comemos, nos alimentamos todos os dias, devemos alimentar a nossa alma. Imagine só, se agora nesse exato momento, você ficasse sem ar, e o único ar que você tivesse fosse aqui dentro. Se nesse mundo não existisse mais o ar que Deus nos dá, mas o ar só sairia daqui de dentro, você ia ficar com isso aqui 24 horas perto de você, sim ou não? Sim ou não? Só que aí vem as distrações e faz com que nós mesmos consigamos matar a nossa alma. E às vezes nós colocamos a culpa no diabo. A culpa é minha e sua. Porque se nós nos alimentássemos desta palavra, ninguém nos enganaria. Não acreditaríamos em falsos mestres. Haveria pessoas hoje menos feridas fora e dentro da igreja. A gente se aborreceria menos. A gente se quebraria menos. Mas por que a gente se quebra mesmo? Porque na maioria das vezes nós deixamos, nós habilitamos alguém nos quebrar. Ou até mesmo nós mesmos nos quebramos. Esse oxigênio aqui, ele é do céu. Ele te mantém de pé todos os dias. E é Ele que cura as nossas cicatrizes. É Ele que nos dá força. Ele que nos dá força para cuidar da nossa casa, dos nossos afazeres, para levantarmos todos os dias, irmos ao nosso trabalho, voltarmos em segurança. Eu quero que você respire fundo. Feche seus olhos, não olhe para mim. Feche seus olhos. Respira bem fundo. Respira. Sabe esse ar que você está respirando aí? Jesus não te cobrou aluguel. Escuta as batidas do teu coração. Está escutando? Essas batidas do teu coração, Jesus não cobrou e nem cobra para o seu coração bater todos os dias. Pode abrir seus olhos. Eu quero que você hoje possa respirar esse oxigênio que sai dessa palavra. Ajuste a sua máscara hoje. Ajuste a sua máscara, porque Deus tem uma palavra de vida para você aqui hoje. Deus tem uma palavra de vida para você aqui hoje. Deus tem renovo. Deus tem transformação para todos nós nessa noite. Só basta que eu e você pegue. Só basta que eu e você não se distraia. A pergunta que muitos fazem quando a vida despressuriza é: como vou servir a Jesus? Ou cuidar da minha família se eu me quebrei pelo caminho? Para responder isso, eu quero te contar uma história. E eu ainda não entrei na palavra. Eu
quero te contar uma história para que você entenda bem o significado de tudo que for falado aqui. No Japão, existe uma arte antiga chamada kintsugi, que significa, literalmente, significa remendo com ouro. Essa é uma técnica de restauração deles. Como assim, pastora? Como é essa técnica? Quando o vaso se quebra, os japoneses não jogam o vaso fora. Presta bem atenção. Quando o vaso se quebra, os japoneses, ele não descarta fora. Ele não joga fora. Ainda não entendi, pastora. O kintsugi teve origem quando um comandante japonês militar, ele estava na sua casa, na sua residência, com outros militares, e eles estavam tomando chá. E aí um bully que ele tinha de estimação, muito carinho, por um acaso esse bully caiu no chão e se quebrou. E ele ficou muito triste com o acontecido. E ele disse: vou mandar para restaurar. Mas quem é que restaura? Vou mandar lá para a China. Os chineses vão restaurar. Só que aí, realmente, os chineses restauraram. Só que aí o bully, ele volta totalmente defeituoso. Ele volta com uns grampos, realmente para colar um caco no outro. E ele olhou aquilo ali e disse assim: ficou muito feio. Não, tirou a característica dele, tirou a essência do bullying. Não é isso que eu quero. E aí ele juntou toda uma equipe e disse assim: eu quero que restaure esse meu bullying. Vejam com artesãos o que eles conseguem fazer. E aí eles criaram essa técnica chamada kintsugi. E eles preencheram cada rachadura com resina e pó de ouro. O artesão, ele não tentou disfarçar de jeito nenhum as trincas. Ele não tentou encobrir, ele não tentou esconder o passado do bully. Pelo contrário, ele enaltece o bully, ele destaca com ouro justamente os lugares onde o vaso foi trincado e quebrado e ferido. O resultado? O vaso volta a ficar inteiro, mas se torna infinitamente mais valioso, belo e único. O que antes era quebrado, hoje ganha valor de ouro na mão do mestre, que gastou tempo para restaurar. Eu gostaria que colocasse o vaso, um dos vasos, que essa técnica já é tão abrangente, que eles já fazem isso em muitos vasos, em copos, em xícaras, em pratos. Isso era um vaso inteiro, ele se quebrou, e aqui, nas rachaduras, foi colocado resina e foi colocado ouro. O vaso está mais bonito do que ele estava. Pastora, mas assim, história boa, bonita. Mas o que isso tem a ver comigo, conosco? Eu quero que você abra sua Bíblia agora. Aí vem agora o teu oxigênio da noite. Na Bíblia, a história e o versículo que representa com exatidão esse conceito está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, do verso 1 até o 4. E depois vamos abrir em Coríntios,
2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. E aí você vai começar a entender. Jeremias 18, 1, diz assim. Uma história que todo mundo já ouviu falar. Fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Em outras versões tem quebrou-se em suas mãos. Por isso o oleiro o refez, moldando outro vaso, segundo a sua vontade. Oi? Segundo a vontade de quem? Do oleiro. Então não é da minha vontade, né? É da vontade do oleiro. Seguindo. Antes de continuar. Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro para lhe ensinar algo. Uma lição visual sobre restauração. O detalhe mais bonito dessa passagem é que o oleiro, ele não joga fora o barro. Ele pega o mesmo material, marcado pela falha, e molda novamente. Na visão de Deus, o que se quebrou não perde valor. Aí agora a gente começa a associar com aquela história que eu te contei. Ou seja, torna-se a matéria-prima para uma obra ainda mais refinada. Continuando, Jeremias 18, segue 3, né? Já li essa parte. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo em suas obras sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Na minha, tem dizendo, conforme a sua vontade. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Aqui o apóstolo ele vai usar exatamente a mesma metáfora do vaso de barro, para explicar como é que a glória de Deus se manifesta através das nossas imperfeições. E olha só o que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder supremo vem de Deus. Vem de quem, igreja? E não de nós. Parou aí. As cicatrizes e as marcas da nossa vida não servem para nos envergonhar. Elas são os traços de ouro, onde a graça e o poder de Deus se tornam visíveis. E o tema da palavra de hoje é: quebrado ou inteiro? E aí vem minha pergunta para você hoje. Você chegou aqui hoje quebrado ou inteiro? Jesus é mestre em usar pessoas quebradas. Ele preenche todas as nossas fraturas com a graça. E a gente tem muito a entender o que é graça, porque a graça, muitas vezes a gente pensa, não, a graça é para salvação. Não, a graça ela te capacita. Jesus nunca procurou pessoas perfeitas, pessoas prontas. Ele nunca procurou. Ele escolheu homens com falhas graves. E pastora, se você começar a ler o que te dá oxigênio, você realmente vai entender que é isso. Jesus escolheu pessoas com falhas graves, falhas emocionais, rejeição social e cheio de erros. Quer um exemplo? Vou te dar alguns. Mateus, sabe que ele era considerado o rejeitado e considerado traidor. Mateus era visto um traidor do seu povo por ser cobrador de impostos.
trabalhando diretamente com o Império Romano. Este império, ele oprimia os judeus. A família de Mateus era judeu. Ele também. Aí, por conta disso, ele sofreu uma profunda rejeição social e familiar. Quer outro exemplo? Pedro, Simão, era impulsivo, inconstante. Pedro era um pescador que tinha um gênio forte. Ou seja, hoje a gente diz que é sanguíneo, né? Impulsivo e emocionalmente visível, instável. Entenda uma coisa. Ele se sentia indigno e quebrado. Mas Jesus olhou para Pedro, olhou para o seu potencial e não para as suas limitações. Sabe quando você diz assim: eu não consigo, eu não me vejo assim, eu não sou assim. Mas Jesus sempre coloca alguém do teu lado para dizer assim: tu tem potencial aí dentro, tu só não está enxergando. Você precisa parar e observar a palavra e a graça que te capacita para fazer a vontade do Pai. Pedro era totalmente assim, impulsivo. Vamos para outro? Simão, o zelote, o radical extremista. Simão, ele carregava dentro de si um peso. Que peso era esse? O peso do ódio, da rigidez, da violência. Jesus chamou Simão para transformar ele. Aquele zelo destrutivo que Simão zelote tinha, Jesus transformou o zelo destrutivo dele em paixão pelo reino. Tiago e João, o iracundo e o intolerante. Eles tinham um temperamento tão agressivo e tão explosivo que receberam de Jesus um apelido. Já pensou receber de Jesus um apelido? Eles receberam. Sabe qual foi o apelido deles? Filhos do trovão. Porque eles faziam muito barulho. Em certo momento, eles dois quiseram pedir fogo do céu para consumir uma aldeia inteira só porque os samaritanos rejeitaram Jesus. Tu tem noção disso? Que brabeza é essa, Júnior? Eram homens quebrados. Sabe pelo quê? Pelo orgulho e pela raiva. Mas João acabou se tornando, sabe quem? O discípulo do amor. Talvez vocês hoje aqui seja ou um Pedro, ou um Tiago, um João, ou um Simão. Mas Jesus está dizendo: hoje é o dia que eu quero te transformar. Só basta você se permitir. Tem mais outra, e vários outros na Bíblia, mas vou te citar mais. Tomé. Ah, quem aqui não sabe quem é Tomé? Quando não acredita, diz assim: até tu, Tomé. Não é assim que a gente diz? Por quê? Porque não acredita. Tomé era o cético, o desanimado. Tomé tinha uma tendência profunda, sabe de quê? De ser pessimista. Pense num cara pessimista. E ele duvidava de tudo. Mas mesmo com suas incertezas e feridas emocionais, Jesus manteve ele no grupo e ajudou ele a construir uma fé sólida. Talvez tenha alguém aqui no seu grupo, na sua família, que seja um Tomé. Mas Jesus está dizendo a você: ei, ele ainda não acreditou, mas você tem que fazer ele acreditar em mim. Porque eu te dou graça e te capacito para isso.
tem outra bem especial. E os meninos cantaram até aqui, o primeiro hino que eles cantaram. E não foi nada combinado. A mulher junto ao poço. Quem não conhece a samaritana? Quem não conhece? Todo mundo já ouviu falar dela. Em filme, em desenho. Ela estava ao poço, sabe como? Quebrada. Jesus disse: vão, discípulos, vão. Vocês vão comprar pão e eu hoje tenho um gabinete lá no poço. Tu já imaginou ter um gabinete com Jesus? Meu Jesus do céu. Tenho certeza que alguns já tiveram. Eu já tive. Jesus está dizendo hoje aqui que veio ter um gabinete hoje contigo. Jesus veio ter um gabinete hoje com a Cristo, é o tema. Jesus está dizendo hoje que tem pessoas nessas cadeiras que são Samarias e que estão quebradas, sem esperança, já não sonha nem mais, já vem até para a igreja arrastado no automático. Pessoas que estão feridas, de pessoas que estão se sentindo abandonadas, até mesmo pela sua família, desprezada, rejeitada, sozinha, cansada. Jesus veio ao teu encontro hoje. Sabe, quando eu era pequena, eu sempre escutava na minha casa: minha casa era um lugar de violência. Era um lugar que o diabo realmente habitava nela. E algumas vezes minha mãe colocava lá, no tempo era vitrola, para escutar algumas músicas. E eu me lembro bem que eu comecei a ouvir algumas músicas cristãs, e aquela música começou a me dar paz. E eu não sabia o que paz era aquela. Eu tinha 8 anos de idade. Sabe o que eu fazia? Eu saía do recreio da minha escola. Minha mãe ia trabalhar, vender perfume. Meu pai estava trabalhando e minha irmã estudando. E eu saía do colégio na hora do recreio, que era bem pertinho da minha casa, eu tinha chave. Aí eu vinha para casa, colocava o disco na vela. Eu sentava na almofada, em cima ali daquele som, perto da frente do som. E eu colocava um fone de ouvido. E eu começava a ouvir canções falando sobre Jesus. Porque quando na minha casa estava destruída, eu me lembro que eu saía da porta da minha casa e ia debaixo de uma árvore chamada Pingo de Ouro. Eu sentava numa pedra e eu começava a dizer: Jesus, me tira daqui. Jesus, eu quero sair daqui. Eu quero que minha família seja restaurada. Eu quero que a minha família seja diferente. Porque a família da vizinha é e a minha não é. E aí eu começava a aprender a cantar para Jesus, e sozinha na minha casa, não tinha ninguém. E eu dizia assim para ele: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar
da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Talvez você esteja cantando essa canção aí hoje no teu coração, pedindo para o Senhor ficar dentro dele para não haver mais vazio. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas peça a Ele para ficar lá dentro e arrumar a casa, arrumar o seu coração. E eu gostaria que você cantasse isso com a sua alma. Diga com a sua alma essa oração. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Os discípulos que Jesus chamou para se juntar com Ele no ministério, todos eles estavam quebrados. Mas Jesus colocou graça onde havia rachadura. Ele marcou um encontro contigo hoje, para que, se você que conseguiu chegar aqui nessa igreja hoje, se volte para Ele. E aí, com o tempo, depois de 14 anos, literalmente na lama e destruída, minha família volta para Jesus. O primeiro que voltou foi meu pai. Sabe onde eu aceitei Jesus? No orelhão. Meu pai trabalhava aqui em Pernambuco e nós na Paraíba. E meu pai, por telefone, ele disse: eu aceitei Jesus na minha vida. Na mesma hora, na rua mesmo, a gente se ajoelhou na frente de um orelhão. E minha mãe começou a orar e dizia: Jesus, nós te aceitamos. Onde estava quebrado, Jesus restaura com a tua graça. E sabe a melhor coisa que eu fiz? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa, cante, que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.
A melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Foi a melhor coisa, Jesus, ter te aceitado na minha vida. Foi a melhor coisa, Jesus. Ah, Senhor, a tua graça. E é esse Jesus que eu vim te apresentar hoje. É esse Jesus que me tirou lá da lama e me trouxe até aqui, que me curou de 3 cânceres para estar de pé e te dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. É desse Jesus, igreja, que devemos falar. Nós nos reunimos todos os domingos para cultuar a este Deus, porque nós sabemos quem Ele é. Pregue Jesus, pregue Jesus. Fale de Jesus. A gente só fala de alguém quando a gente conhece Ele. Abra sua Bíblia. Respire esse oxigênio todos os dias. Se abasteça de Jesus todos os dias. Você vai ver que até na depressão, na ansiedade, ela vai embora. Porque Jesus é aquele que entra e restaura e te põe de pé. E não tem médico que saiba explicar o milagre de Jesus. Não queira ser só alguém que fica aí sentado nesse banco. Jesus está te chamando para pregar para as outras pessoas. Sabe, a gente tem visto muita pregação da prosperidade, muita pregação de porrada mesmo nas ovelhas. Na Bíblia diz que tem tempo para tudo. A gente fala da palavra que constrange a nossa alma. Ela às vezes é dura para te alertar. Mas devemos entender que até no constrangimento tem um amor de Jesus. A ovelha precisa ser direcionada. E você que está aqui hoje, você tem que fazer a sua parte. Porque Jesus já te resgatou lá do mundo. Jesus está dizendo: ei, eu não te chamei para ficar só nesse banco. Eu te chamei para ser discípulo, para sentar na minha mesa, para comer comigo, para beber comigo. Eu te ensino, eu te direciono. Mas chega uma hora que eu tenho que te mandar para pregar para outras pessoas. Do mesmo jeito que você foi alcançado, tem alguém do seu lado quebrado, amargurado, triste, rejeitado. E o que é que nós estamos fazendo, igreja? Acomodados num banco, no nosso confortável. Desperta, igreja. Eu não sei se do outro lado está me escutando agora. Mas domingo passado, eu e o pastor saímos daqui dessa igreja e fomos buscar, e Jéssica, e fomos buscar umas pessoas que ficam ali na esquina. E sabe o que elas disseram pra gente? Hoje não. Hoje não. Tu tem noção do que é um pai
querer estar perto de você e você rejeitar o pai e dizer não. Eu não tenho noção disso não, mas se o meu filho me rejeitasse, eu ia querer morrer. Se o meu filho me rejeitasse e dissesse: eu não quero ver o meu pai, eu não quero comer com meu pai, eu não quero andar com meu pai, eu não quero que ele me vista, eu morria. Aí eu te pergunto, igreja, meu Deus, o teu pai está te chamando. Teu pai está te chamando. Ei, você que está aí do outro lado e disse que escuta os louvores da igreja, o teu pai está te chamando. São pessoas que precisam de Jesus. Um dia era eu que precisava e eu ainda preciso. Resgate pessoas do seu lado. Pregue, ensine. Chame para a sua mesa, para a sua casa. Ensine a palavra de Deus. Talvez você esteja aqui e esteja dizendo assim: ah, pastor, eu não estou dentro desse contexto que a senhora está falando, porque eu estou no limite. Deus está dizendo, sabe o que? Suporte. Ah, pastora, mas eu não estou aguentando mais. A senhora não sabe da minha situação, mas Deus está dizendo a você: suporte. Quebrado inteiro, permaneça na mão do oleiro. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer pular o capítulo da prensa. Não, eu não quero não. Eu quero a vitória, mas eu não quero passar pela prensa. A gente está acostumado com o evangelho que dá, mas não o evangelho que prensa. A gente está acostumado com um evangelho que dá a chave e abre a porta, mas não está acostumado com um evangelho que tira a chave e fecha a porta. A gente está acostumado com um evangelho que abençoa, mas não com um evangelho que espreme. Entenda uma coisa: tem pancadas que a gente leva, tem quebras que acontecem na nossa vida, que não é para a gente parar. Sabe por quê? É para revelar a quantidade de fruto que a gente pode dar. Não entendi não, pastora. Já ouviu alguém dizer assim: a árvore precisa ser podada? Pois é. Eu não sei você, mas quando alguém poda a árvore ou o arbusto, seja lá o que for, vou falar por mim. Lá na minha casa, minha mãe de vez em quando está podando. Até o pé de acerola é podado. E eu fico com muita pena, que é lindo, né? É enorme o pé de acerola. De vez em quando ela vai lá, quando eu olho, misericórdia, acabou com o pé. E eu fico triste porque o pé dá muita acerola. E aí quando Jesus me lembra, não, às vezes tem galhos que precisam ser retirados. É o galho que está adoecido dentro, mas você não está enxergando. É aonde o verme está dentro e você não está enxergando. É aonde o fungo já comeu e você não está enxergando. E precisa ser podado, tirado fora. Sabe por quê? Eu não estou matando. Eu estou fazendo com que ele dê novas folhas e novos frutos. Para que aquele galho, ele também consiga suportar
o nível do fruto que ele vai dar. A poda nunca é para nos matar, é para multiplicar o fruto. E todos nós, igreja, passamos por dificuldades. Mas aprenda uma coisa, que toda vez que nós estivermos passando por uma situação difícil, diga assim para você mesmo: o que é que eu estou aprendendo com isso? Ei, Jesus, é algo difícil, é tribulação que eu estou passando, mas o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Pergunte assim. Vamos mudar a perspectiva. Vamos começar a olhar para dentro de nós. O que é que precisa ser mudado? O que é que precisa ser restaurado? Os artistas dessa técnica que fala de kintsugi, eles não escondem as rachaduras do vaso. Eles as glorificam com prata e ouro, transformando a peça em algo muito mais valioso. E eu posso dizer a você, o processo que eu e você vivemos é totalmente diferente. A ferida que você tem não é igual à minha. Se alguém te rejeitou, não foi igual que me rejeitaram. A sua quebra nunca vai ser igual à minha, nem a de ninguém que está aqui. Sabe por quê? Porque nós somos peças únicas. O restaurador, Jesus, Ele não muda. Ele é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Isso aí é certo. Eu e você vai mudar. Eu e você vamos quebrar. Mas o restaurador, se você deixar e se permitir, ele te pega, coloca resina, coloca o ouro, a graça, te restaura. E você, com as rachaduras, com as quebras que você teve, que não é para ser escondidas, é para serem testemunhadas. Para que quem está do teu lado quebrado também possa ser restaurado através do teu testemunho. Porque ele vai dizer: se ele conseguiu, eu também consigo. Se Jesus fez na vida dele, também vai fazer na minha. Se levante para lutar. Se levante para continuar. Não pare. Em Salmos 103, 14 diz assim: eu conheço a tua estrutura e eu sei que és pó. Deus sabe quem nós somos, irmão. Não adianta esconder. Não adianta dizer ninguém está vendo. Ele está vendo. Deixe-me fazer uma pergunta nessa noite. Quem é o verdadeiro governador da tua vida? Você não precisa me responder, só pense. Quem é o verdadeiro governador da tua vida? É o medo? É a frustração? É a injúria, é a calúnia? É o ego? É o desprezo, a rejeição? Vou te dar uma notícia boa hoje. Quando a Bíblia chama Jesus de governador, é o céu declarando na minha e na tua vida que quem manda na nossa história é Jesus. Então eu não sei qual foi a voz do inimigo cochichando no teu ouvido e dizendo que tu não era nada, que tu não prestava, que tu não pode, que tu não vai conseguir, que muitos vão falar, vão te criticar, vão apontar o dedo, vão me expulsar, vão me rejeitar. Isso é a voz que você não deveria ouvir, porque a voz do governador, ele sim, Jesus, é a voz que você deve escutar.
Aquele que diz: eu te direciono. Ei, pode 10.000 cair ao teu lado, do outro lado também, esqueci o versículo, mas tu não serás atingido. Entenda uma coisa. Eu vou te mostrar. Coloca aqui a palavra governador. Você olha para essa palavra aí. Ela é uma palavra normal. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas nessa palavra aí, governador, ela esconde um segredo muito lindo. Um segredo bem poderoso. Coloca outra. Ele governa a dor. É Ele que governa a tua história. A dor que você talvez esteja sentindo, o vazio, chama por Ele. Clama a Ele. E Ele vem. Chama por Ele. Que Ele vai governar toda a sua vida. O céu, Ele estabelece um novo decreto sobre a sua vida. E a dor não é mais sua governadora, em nome de Jesus. Quem crê aqui, em nome de Jesus. Porque o seu governador, Ele já chegou. Quando Jesus assume o governo, meu irmão, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história toda, não tem mais cativeiro, não tem mais escravidão, e você se torna um grande testemunho. Deus disse a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha voz. Ele está dizendo que fará ouvir a voz de quem? Bora, igreja, falar. Pode falar. Deus está falando com Jeremias e está dizendo a ele: vai lá na casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas. Ué, mas Deus não já estava falando com ele? Se Deus já estava falando com Jeremias, por que ele tinha que ir lá na casa do oleiro para ouvir a palavra de Deus? Deus não poderia falar aqui não, agora não? É igual você estar na sua casa. Deus fala com você e diz assim: vai lá para Cristotema, ouvir a minha palavra lá. Aí se você obedecer, você escuta a voz dele, sim ou não? Primeiro, porque você obedeceu. Segundo, porque você está sensível ao Espírito de Deus. E Jeremias, sabe o que ele fez? Obedeceu. E ele foi lá. Só que ele chegou lá, não foi para ver um vaso na prateleira. E falar em prateleira, uma vez Deus me deu, há muitos anos atrás, uma revelação sobre uma prateleira, e muitas pessoas estavam nela. E eram frascos de remédios, todas elas. Só que nesse frasco que estava nas prateleiras, quando eu olhava, eu andava pelo corredor e era muita prateleira. E dentro desse frasco tinha o nome de cada pessoa. De algumas pessoas eu conseguia enxergar e ver quem era. E de outras eu não conhecia. Mas tinha tanto frasco e todos rotulados com o nome da pessoa.
Aí o Espírito Santo falava para mim: olha, chega perto e olha para ver se você enxerga dentro. E eu chegava, eu olhava para o frasco. Tinha uns frascos que o remédio estava assim, ó, pela metade do frasco. Outros estavam cheios e outros estavam vazios. E eu na hora fiquei: Senhor, eu já entendi. E ele disse: pega alguns frascos. E eu pegava uma cesta e eu fazia assim. Mas eu só pegava frasco vazio. E eu começava a chorar. Aí o Espírito Santo falou comigo novamente e disse: cada frasco desse que está vazio, eu quero encher com a minha graça. Mas muitos estão com a tampa tão enroscada, tão presa, que não permite que a minha graça entre, que o meu amor entre. Pega todos e coloca numa mesa. E eu colocava em cada cadeira, em assento de frente para a mesa, eu colocava um frasco, um frasco, um frasco. E eu sentava na ponta. E ele dizia: é isso aqui que vai enchê-los. É essa palavra que vai enchê-los. E eles vão ser remédios, pontes, instrumentos para muitas outras pessoas. Porque eu vou encher cada frasco. E cada frasco vai dizer que eu sou o remédio do mundo. Ah, pastor, mas isso foi só um sonho. Ah, problema teu se tu não quer acreditar. Eu sei o que eu vi. Talvez tenha frascos aqui hoje que está vazio. Eu vim te apresentar esta palavra. Jeremias não foi ver frasco vazio. Jeremias não foi ver vasos em prateleiras, parados, talvez com teias de aranha. Não, ele não foi lá ver isso não. Ele foi ver um oleiro fazendo um vaso. Sabe o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite? Que tem estruturas, eu, você, pessoas que estão quebradas. Talvez você esteja servindo na casa de Deus quebrado. Talvez você esteja tocando quebrado. Talvez você esteja ali dando abraços quebrado. Talvez você venha aqui em cima pregar quebrado. E só Deus sabe a dor que você está sentindo. Talvez você venha se arrastando para sentar nessa cadeira aí hoje. E dizendo no caminho: Jesus, fala comigo. Talvez você esteja aí em casa agora, quebrado, machucado, ferido, e dizendo: Jesus, eu só queria que alguém fosse usado pela tua boca hoje.
quero te dizer para você que está em casa: se levante. Abra sua Bíblia, que é o teu oxigênio. Respire. E deixe que Jesus coloque a graça sobre as tuas rachaduras. E através da tua dor, que não vai ser mais dor hoje, você vai se levantar como um vaso de honra, de glória. E vai ser testemunho para muitas pessoas, inclusive dentro da tua casa. Se levante e se posicione. Às vezes a gente parece inteiro, né? Por fora. Vem sorrindo, mas só Jesus sabe como você está. Por dentro você está cheio de trinca. Mas o oleiro, ele não joga fora nenhum caco, nenhum vaso que trincou. Ele restaura se você permitir. Deus olha para a tua ferida e diz assim: eu ainda conto com você. Eu ainda conto com você. Se levante. Independente do que você fez ou deixou de fazer, eu conto contigo. Se levante. Porque o meu poder não se aperfeiçoa na sua força. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está mais fraco, é quando você está mais vulnerável, escuta a vontade de Deus e obedece a palavra de Deus e está no centro da vontade de Deus. Por isso que a graça dele nos alcança. Se levante. É sobre o que o céu preparou para você hoje. Não é sobre conforto, não é sobre propósito. É sobre você e Deus. Porque antes de qualquer coisa que você queira assumir um chamado, porque chamado todos nós fomos, mas antes disso, sente na mesa com Jesus. Ah, pastora, mas eu cheguei aqui hoje e não estou entendendo o que a senhora está falando, sentar na mesa com Jesus. Quando eu digo sentar na mesa com alguém, é porque você é íntimo dele, é porque você sabe o gosto dele, você chama para a casa dele e você diz assim: pode abrir minha geladeira, pode ir no meu quarto, comer da minha comida, beber da minha água, pode ficar à vontade, se sirva. Porque eu só faço isso com quem eu tenho intimidade. Com quem eu não tenho, eu não vou deixar abrir minha geladeira. Você deixa? Tenho certeza que não. Deus está te chamando hoje. Uma vez alguém me disse essa frase aqui, eu quero dizer para você. Se alguém te ferir, chore um rio e construa uma ponte. Se alguém te ferir, chore um rio e construa uma ponte. E a construção dessa ponte não vai ser fácil, porque vai depender do teu esforço. Mas depois de construir, passe por cima dela e verá que essa ponte é a ponte da tua liberdade. Sabe por quê? Sabe o que ele quis dizer aqui? Essa pessoa quis me dizer? Antes de entrar em lamento, quem sabe
não foi livramento. Quem sabe não foi livramento. Se você tiver alguém para você perdoar, perdoe. Porque o que você está sentindo dentro está te consumindo, é veneno. O veneno está te matando. Quando você perdoa, você se liberta. Você fica curado por Jesus. Eu quero que você se levante no seu lugar. Pode se levantar, pode apagar as luzes. E antes de eu terminar, talvez hoje você tenha assim, mas pastora, hoje a senhora só está nos indo lá do tempo vintage. Para não dizer antigo, né? É porque tem hinos que te marcam. Marca uma geração. E eu lembro quando a minha irmã, ela louvava a Deus. E ela cantava mais ou menos uma música assim. Se você não souber cantar, só é fechar seus olhos e adorar. O amor de Deus vive em mim, em luz. Desde quando eu olhei para a cruz e aceitei que Ele estava lá em dor. Era o Filho de Deus, o Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Era Jesus, diga. Era Jesus, o sofredor. Seu sangue caía em prova de grande amor. Consolar. Jesus, Jesus, Jesus. Chame este nome para te consolar. Jesus, Jesus, Jesus. E ela louvava a Deus. E todo lugar que ela ia, ela dizia isso. Quando você estiver sentindo uma dor, chame este nome para te consolar. Jesus, Jesus, Jesus. Feche seus olhos.
Pai, em nome de Jesus, eu ergo as minhas mãos, Senhor, sobre a tua igreja e sobre cada vida neste lugar. O Senhor conhece a estrutura de cada filho e cada filha aqui. Tu sabes que quem chegou cansado, quem chegou exausto, quem chegou queimando e quem chegou vazio. Quem chegou aqui, Senhor, tentando parecer que estava tudo bem, mas por dentro carrega um peito cheio de cicatrizes, de trincas invisíveis. E Jesus, eu te peço agora, alcança cada vida que se sentiu sufocada pela pressão desse mundo. Sopra um oxigênio novo sobre a mente, sobre as emoções e sobre o espírito de cada um neste lugar. Que o teu Espírito Santo, Jesus, seja o ar que renova as forças daquele que se achava, Senhor, que não ia aguentar. Senhor Jesus, assume o comando de cada história, Jesus, de quem está aqui, de quem está nos assistindo e daqueles que vão nos assistir futuramente, Senhor. Entra nas causas impossíveis e governa sobre cada dor, sobre cada luto, sobre cada ansiedade, depressão, doença imune, em nome de Jesus, sobre as feridas que tentaram paralisar, Jesus, a tua igreja. Pega cada caco, Jesus, cada pedaço quebrado e que o mundo desprezou, Jesus, e passa agora a resina com o ouro puro da tua graça. Restaura os relacionamentos, alinha a vida com Jesus, cura as famílias e levanta os vasos únicos, Senhor, fortalecidos e cheios do teu poder. Que ninguém saia daqui, Senhor, da mesma forma que entrou. Que todos saiam sabendo que são amados, escolhidos e chamados para a tua mesa, exatamente como eles são. Não precisa estar pronto para aceitar Jesus na tua vida. Não precisa se limpar para chegar perto de Jesus. Não precisa dizer que vai preparar a tua vida para chegar perto de Jesus. Ele pegou 12 discípulos, todos eles quebrados, todos eles com defeitos, mas sentou numa mesa, ensinou, lavou os pés, deu amor a cada um, limpou, restaurou. E será esse sangue de Jesus tão fraco que não poderia te resgatar? Não, o sangue de Jesus tem poder para te livrar, para renovar a tua mente, teu coração, da paz que excede todo entendimento, que guarda teu coração e a tua mente, em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite, libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor?